Acusação é uma coisa muito grave. Acuse alguém de um crime e aquilo pode destruir a vida da pessoa. Se você tiver provas e conseguir que a justiça seja feita, isso é ótimo. Mas quando não se pode provar, é algo muitíssimo perigoso. Já que mesmo se considerado inocente, sempre vai pairar um ar de suspeita sobre as atitudes daquela pessoa. O Luiz Henrique vem enfrentando acusações graves e agora ele passou a ser investigado pelo governo espanhol e o jogador pode ver as coisas se complicarem muito no melhor momento da sua carreira. Se as acusações são verdadeiras ou falsas, se ele é culpado ou inocente, é um trabalho para a justiça e para a polícia decidirem. Mas a gente vai te explicar no vídeo de hoje tudo o que se sabe sobre a investigação do jogador no Brasil e na Espanha e até mesmo o que foi que ele disse sobre o seu nome tá ligado à manipulação de resultados. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui. Como eu falei, né, um moleque que saiu do Vale do Carangola sem saber de nada, sem pensar em nada e hoje está sendo o jogador mais caro da história. Isso para mim é um orgulho, para minha família também, que a gente trabalhou muito, sofreu muito, choramos muito e eu me sinto muito orgulhoso por isso. E eu me sinto até... Toma muito, né? Toma demais. Vai, filho. Tá tudo ótimo. O Luiz Henrique se tornou o jogador mais caro da história do futebol brasileiro quando ele chegou ao Botafogo. 20 milhões de euros, aproximadamente 106 milhões de reais, cifras que já foram superadas no Glorioso, mas naquele momento pertencia ao Luiz Henrique o título de jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Falando de bola, vale cada centavo, é o melhor jogador do futebol brasileiro. E eu sei, o Estevão joga muito e pode ser até que consiga superar o Luiz Henrique e atingir um teto muito maior, mas hoje, dentro do futebol brasileiro, principalmente olhando as frentes que o Botafogo está disputando, que é semifinal da Libertadores com um pezinho na final e na ponta do Campeonato Brasileiro, poxa, ele tá à frente e é o melhor jogador do nosso futebol. E você deve se perguntar, por que é que um jogador desse nível tá aqui no Brasil, jogando no Botafogo e não em um grandão do futebol europeu? Dá pra explicar isso de várias formas, mas a principal é que o John Textor não tá pra brincadeira e o dono da SAF do Botafogo vem aproveitando que esse papo de fair play financeiro não existe por aqui no Brasil e investe pesado no clube. E ó, pra deixar claro, tá? Não vejo nenhum problema não. Se não existe uma regra regulatória, não existe um fair play financeiro e ele tem condições de investir no Botafogo, ele é o dono da SAF, é um cara bilionário, tá certíssimo ele. Tem que reforçar mesmo e a torcida do Botafogo agradecer por isso e tá tudo ok. Mas imagine você, a cara do americano John Textor, ao ouvir que o governo espanhol acatou um pedido do Ministério Público de Goiás e abriu uma investigação criminal contra o Luiz Henrique. E logo ele, logo John Textor, que já foi ouvido na CPI das apostas, que foi o cara quem falou sobre manipulação de resultados e trouxe até a good game pro futebol brasileiro. Imagina só. E olha, é complicado a forma de contar essa história sem se tornar repetitivo, por isso eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Vem comigo. Em agosto do ano passado, o Luiz Henrique foi desconvocado da seleção brasileira sub-23 depois que o seu nome, junto com o do Lucas Paquetá, jogador do West Ham que vem sendo investigado, surgiu em uma investigação em andamento na Inglaterra. A FA, que é a Federação de Futebol da Inglaterra, foi alertada por casas de apostas sobre um volume anormal de apostas relacionadas a cartões amarelos em jogos no quais o Luiz Henrique e o Paquetá atuaram no mesmo fim de semana, um na Espanha e
outro na Inglaterra. Desde então, o Paquetá foi formalmente acusado pela FA, mas o caso ainda não foi concluído. O jogador nega qualquer irregularidade e notificou a FA sobre o vazamento de informações relacionadas a esse processo. Mesmo sob acusação, é bom lembrar que o Paquetá também continua jogando normalmente, ele pelo West Ham e também pela seleção brasileira. No caso do Luiz Henrique, nem a La Liga e nem a Federação de Futebol Espanhol abriram nenhuma investigação sobre o jogador, não encontraram nenhuma irregularidade. Vale lembrar que a Federação de Futebol Espanhol lá e também a La Liga são entidades diferentes do futebol lá na Espanha, beleza? Aí você deve até pensar, poxa, mas será possível que o John Textor, empresário, maroto do ramo, simplesmente pegou o Botafogo e investiu 20 milhões de euros em um jogador sem verificar essa possibilidade? Cara, o Botafogo se preveniu muito sobre isso. Inclusive recebeu um documento da La Liga em 14 de dezembro de 2023 que garantia, pelo menos até a presente data, que não havia nenhuma investigação contra o Luiz Henrique. Mas você deve se lembrar da Operação Penalidade Máxima, aquela que aconteceu aqui no Brasil, que puniu mais de 15 jogadores, alguns até sendo banidos do esporte. Bom, você se lembra, né? Então, vários desses jogadores fizeram um acordo com o Ministério Público de cooperação para não serem processados criminalmente e, obviamente, delataram muita coisa. O Luiz Henrique não foi denunciado pelo MP de Goiás, mas encontraram durante as investigações ligação entre o Luiz Henrique, que atuava no Betis na época, e o Bruno Lopes de Moura, que foi apontado como chefe do esquema de manipulação. Bom, tô trazendo essas informações para vocês baseado também na reportagem do GE, e até aquele momento a defesa do Bruno Lopes de Moura não havia se manifestado, e ele foi apontado na época como chefe do esquema de manipulação investigado pela Operação Penalidade Máxima. Depois da reportagem que o UOL também trouxe a informação que o Luiz Henrique recebeu uma transferência de 40 mil reais de um parente do Lucas Paquetá, as coisas ficaram bem mais complicadas para o jogador. Ficaram mais complicadas porque o trabalho jornalístico do UOL foi muito bem feito. Ali a reportagem, esqueci o nome dos jornalistas agora para dar os créditos aqui, mas meu irmão, os caras esmiuçaram cada detalhe e simplesmente trouxeram que um parente do Paquetá mandou 40 mil reais pro Luiz Henrique. E isso é muito complicado. E mais complicado ainda é que isso foi amplamente divulgado. Todo mundo falou sobre isso e muita gente falou até de forma rasa, não passando todas as informações para os torcedores, e às vezes as pessoas já fazem julgamentos precipitados. Tipo, o Neto falou disso, mas de uma maneira bem... Ô Luiz Henrique, pegar 40 mil real, truta, 40 mil real da família do Paquetá, jogando no Betis, o UOL deu isso aí, isso é uma vergonha, velho, isso é brincadeira. E ainda parente ainda do tal de Paquetá aí, que ganhou uma aposta ainda com cartões amarelos seu. Cara, pra que isso, cara? Tá de brincadeira. Agora você imagina, com toda essa pressão, falas na mídia, jornais, a notícia de que a Federação Inglesa vai utilizar a reportagem do UOL no julgamento do Paquetá, o nome dele surgindo relacionado à Operação Penalidade Máxima, obviamente que isso traria consequências para o Luiz Henrique. E o jogador viu que isso acabou virando mais do que um caso esportivo. A coisa toda virou um caso de investigação criminal. A investigação que foi aberta na Espanha não tem a ver nem com a Liga e nem com a Real Federação de Futebol. É uma investigação criminal na Espanha. Dentro de campo, o Luiz Henrique parece não ter se abalado com as notícias e o cara vem dando show, joga muita bola. No jogo contra o Peñarol, que o Botafogo goleou por 5-0, ele mais uma vez foi destaque jogando muita bola, o melhor em campo, e depois da partida, a pergunta sobre as notícias eram inevitáveis. E ele não evitou a imprensa, nem o assunto. Não, acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que querem apagar o meu brilho, mas eu sei que não vão conseguir. Eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo e nada disso aconteceu. Não teve nada de aposta? Nada. Ninguém pode vir aqui cravar se ele é culpado ou inocente. É preciso esperar que as autoridades façam o seu trabalho. O que a gente pode dizer é que, independente do resultado, isso deixa uma mancha no jogador.
Dá uma olhadinha no caso do Paquetá. Não importa o que ele faça, ele sempre vai ficar marcado com as piadinhas de Paquebete, olha a ilha de Paquetá e todas as suspeitas que envolvem isso. Mesmo sem de fato ele ainda ter uma condenação definitiva, o Paquetá já por muitos é colocado como alguém que aceitou dinheiro para manipular o resultado. É aquele torcedor raso que é influenciado sem todas as informações. No caso do Luiz Henrique, parece que as coisas vão ser tão complicadas quanto no caso Paquetá. O que a gente pode dizer é que ao menos com a presunção de inocência que a gente precisa dar ao jogador e a qualquer um até que se prove o contrário, dá pra ver que ao menos isso não tem abalado o seu futebol. Eu espero que tudo seja esclarecido da melhor forma possível e, obviamente, que a justiça seja feita. Mas e você? Acredita na inocência do jogador? E o Paquetá, hein? Acha que ele realmente fez isso? Olha, se você quiser saber mais informações sobre tudo isso, e inclusive sobre a reportagem da UOL que eu citei aqui pra vocês, eu vou deixar um vídeo aqui pra você entender onde a gente esmiuçou melhor os detalhes dessa transferência que o Luiz Henrique recebeu. Clica aqui que eu te conto melhor essa história.